Agora a gente vai falar de um assunto que é bem interessante. Eu acho que para os pais, de repente, até é difícil identificar, sabia? Será que com essa idade, seu filho tá brincando, de repente algo acontece e pronto, começa a chorar, fazer birra, discutir, bater o pé e até ter alguns comportamentos agressivos. A raiva toma conta dele e muitas vezes de você também, né? Que daí você fica nervoso. O que fazer quando isso acontece? Como lidar com o que está sentindo? A raiva é uma emoção natural de ser sentida e por mais que a gente pense ao contrário, é saudável experimentá-la de vez em quando. No entanto, é preciso atenção quanto à maneira da gente expressar, pois quando feita de maneira inadequada, pode ser prejudicial. E a relação dos pais e dos filhos também não fica boa não, né? Quer aprender a lidar com a raiva de forma saudável, criando um ambiente positivo e seguro para os seus filhos? Quem conversa com a gente é ela, a Simone Fusari, orientadora familiar, que tem resposta para tudo. Seja bem-vinda, Si. É muito engraçado isso quando a gente fala de sentimento de criança, né? Para eles identificarem o sentimento já é muito difícil, não é? Como que isso funciona? Na verdade, eles não identificam, né? Nós é que precisamos identificar e nomear para eles. Eles só percebem que não estão bem, que alguma coisa está acontecendo, mas eles não sabem bem o que é. Então, é importante que nós, adultos, que a gente consiga colocar em palavras aquilo que eles estão sentindo, né? Porque assim eles vão aprender a identificar e a nomear o sentimento. Boa. Tá com um probleminha o microfone dela? Vamos trocar, então. Deu para ouvir a resposta aqui ou pode repetir? Então a gente não vai ficar com raiva. A gente vai repetir. Então respira aí. Como é que a gente faz isso, né? Os pais que têm que fazer. Então, as crianças não conseguem identificar, elas não sabem o que está acontecendo com elas, né? Elas simplesmente sentem, é uma emoção, na verdade. Então, dá uma sensação física. Nós precisamos entender isso, né? Que o sentimento ele é gerado na emoção. Então, primeiro vem essa sensação física. E aí, a gente precisa nomear isso para a criança. Então, ela está triste, ela está com raiva. Frustrada. Está brava, né? A frustração, ela gera raiva. Porque a amígdala cerebral, ela manifesta essa frustração em forma de raiva, né? Então, isso é muito comum. E nós precisamos aprender a lidar com essa raiva. Porque ela é natural, tá certo? Ela, na verdade, se a gente pensar, ela é um mecanismo de defesa. Né? Para a criança, é um mecanismo de defesa. De que não estou gostando disso, isso não tô tá gostando bom, de tá me alguma irritando. coisa, alguma coisa tá me incomodando, né? Então, eu manifesto com esse modo que, para nós adultos, a gente percebe que é raiva. E existe idade, Si? Porque às vezes a gente vê bebezinhos enfurecidos. E aí, como é que isso acontece mesmo? Claro que acontece. Então, depende do temperamento de cada um, né? Então, tem crianças que, por temperamento, já tendem mais a essa ira, a irritabilidade. Tem crianças que são mais passivas, né? Que são mais tranquilas. Então, elas vão precisar de mais estímulo, mais frustração para manifestarem a raiva, né? Mas, normalmente, em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, até os 3 anos, essa manifestação é muito comum e costuma ser intensa, né? E como é que a mãe reage a isso? Porque, né? Como não ficar com raiva ou desesperada nesse momento? O que fazer? Então, eu acho que uma coisa muito legal da gente falar para as mães é que tudo bem ter raiva. Porque o importante é saber que sentimento a gente não controla. Tá? Nós não temos controle sobre o nosso sentimento. Mas nós precisamos ter domínio sobre o sentimento. Né? Então, nós não vamos controlar o que nós estamos sentindo. Mas nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com isso que nós estamos sentindo. Né? Porque, assim, isso exige maturidade. Eu costumo dizer que o sistema límbico da criança manifesta a frustração desse modo, intenso, né? Reativo e tal. Mas o adulto não pode ter o sistema límbico infantil. Imaturo, não dá. Imaturo, né?
Então, o adulto, ele precisa sentir esta raiva, porque tem horas que você sente mesmo. E pronto, né? Agora, eu senti a raiva, o que eu vou fazer com ela? Aí vem uma decisão, né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque se eu sei que a minha tendência é sentir muita raiva diante de uma situação, diante de uma manifestação da minha criança, então eu já preciso me treinar mais. Eu já preciso saber que, olha, eu vou ter que respirar, eu vou ter que rezar uma Ave Maria, eu vou ter que abraçar uma árvore. Eu preciso fazer alguma coisa antes de agir. Porque senão a criança age impulsivamente, né? Ela reage à frustração e a mãe reage à criança. Né? E aí a raiva aumenta, só potencializa, né? E aí pode virar uma agressividade. Sim, sim. Né? Normalmente vira, né? O equilíbrio é que é a chave do negócio, né? Por quê? Porque é importante que os pais consigam mostrar para a criança que aquilo não é uma manifestação adequada, que pode ser menos intensa. Aí a gente começa a educar a criança, né? Começa o processo educativo. Então, vai precisar educar a temperança, vai precisar educar a fortaleza, né? Então, nós precisamos mostrar para a criança que aquele comportamento, aquela manifestação não está adequada. Mas, se eu mostro com toda a minha raiva, então eu estou dizendo uma coisa, mas eu estou fazendo outra. E isso gera muita confusão para a criança, né? Então, a criança, ela é muito mais contaminada pelo sentimento da mãe do que pelo que a mãe está falando, inclusive porque ela entende pouco do que a mãe está falando, né? Então, ela vai perceber, ela vai captar o sentimento, né? Aquela reação da mãe também. Então, por isso que é muito importante nós, adultos, nos conhecermos para nós podermos educar bem as crianças, né? Porque a raiva vai aparecer. Eu, às vezes, me preocupo porque eu escuto muitas coisas. E hoje em dia, o acesso à internet é muito grande, tem as mais diferentes orientações. E muitas pessoas falam sobre não sentir raiva. Olha, você não pode sentir raiva. Tem que guardar um sentimento, né? Como que faz isso? Né? Onde que compra essa possibilidade de não sentir alguma coisa? Né? Porque nós somos pessoas. Então, de algum modo, o sentimento, ele é um termômetro também para nós. Isso que a mãe precisa entender, o pai precisa entender. Aquele sentimento é um termômetro. Até da inadequação do comportamento, né? Só que nós percebemos isso, né? A gente pega o termômetro, vê a temperatura e aí a gente precisa ver que remédio colocar ali, né? Então, não pode ser uma reação. Até porque quanto mais você segura, vamos supor que o pai ou a mãe ensine uma criança a tentar segurar a raiva, né? É bem aquela coisa, você vai segurando, né? A gente que é adulto não fala isso, vai segurando, você não vai ter uma hora que o copo vai transbordar. E aí, uma reação que ela poderia ter antes, que seria muito mais simples de entender ou compreender, agora não é o momento, eu também gostaria disso, mas isso também não funciona para mim, ela vai explodir e você não vai conseguir segurar. A criança vai explodir e a mãe também. Também. Quando a mãe... Isso eu vejo cotidianamente. Quando a mãe tenta ser demasiadamente tolerante com a manifestação de raiva da criança, aquela manifestação vai crescendo, 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 crescendo. Chega uma hora a mãe dá um berro. Entendeu? Então, ela passa da permissividade, da tolerância, para agressividade. Então, nem uma coisa e nem outra são adequadas. Né? Por isso que quando eu senti, aquele meu termômetro me mostrou que aquela manifestação está intensa demais, a gente percebe isso. Sim, a gente consegue perceber, né? A gente fala, tá demais, né? Então, quando a gente percebe isso precisa ser pontuado. Né? Então, a gente precisa mostrar isso para a criança. Mas mostrar de um modo adequado. Porque vejo cenas, às vezes, né? Da mãe ali,
se acalma, se acalma. E a criança berrando, e dando pontapé na mãe, e dando tapa. Chega uma hora que a mãe dá um chacoalhão na criança. Por quê? Porque ela esticou demais aquele elástico. Sim. Né? Então, é preciso pontuar para a criança com assertividade, mas sem agressividade. O que não significa que você não sentiu também ou raiva, ou tristeza, ou frustração. Ou vergonha. Ou vergonha. Vergonha, Né? né? Faz parte. Só que nós precisamos conhecer esse sentimento e dominar esse sentimento. E não ser dominada por ele. Boa. A gente tem um depoimento, né, Léo? O depoimento da Mariana e do Carlos Arasaki. Eles têm 12 filhos, gente. Vão contar a experiência de educar os filhos no momento da raiva deles e das crianças. Dá uma olhada. Oi, gente. Eu sou Mariana Arasaki, do Coração de Mami. E eu sou Carlos Arasaki, do Coração de Papi. Nós somos pais de 12 crianças. Estamos aqui para conversar com vocês sobre como a raiva não educa. Pois um dos principais papéis dos pais é ser exemplo e bom modelo para os seus filhos, não é, amor? Isso mesmo. E como que a gente consegue educar os nossos filhos naquele momento que nós estamos com raiva? Muitas vezes a gente perde a paciência com os nossos filhos e nesse momento a gente não está educando, né? Então, quando os meus filhos estão me dando muito trabalho, estão naquele acesso de fúria, quando eu estou dentro da minha casa, eu procuro sair um pouco da cena, para a raiva não me consumir. E uma das coisas que nós fazemos também, pois nós somos católicos, é fazer com que eles rezem uns pelos outros. Então, se especialmente naqueles dias alguém está com uma raiva com um irmão, por exemplo, a gente sempre faz o pedido, por exemplo, no texto, de falar assim: eu vou pedir pelo meu irmão, eu vou pedir para ter mais paciência, e a oração é super eficaz. Quando as crianças estão com muita raiva e gritando muito, quanto mais alto eles gritam, mais baixo eu falo. Porque assim eles têm que prestar atenção no que eu estou falando. Então eles precisam abaixar o tom deles, se acalmar para poder escutar o que eu estou falando. E aí também elas sabem que quanto mais baixo a mãe está falando, mais brava ela está. Então eles acabam respeitando bastante. E essas foram algumas das nossas dicas sobre como a raiva não educa. Tchau, gente. Anotado a dica, muito obrigado, viu? Doutora, que interessante, né? 12 filhos, olha só. Você fala. Gente, que incrível. As 2 últimas gestações foram gemelares. Eu percebi ali. Dá um pouquinho de medo pra mim, sabia? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas sabe que isso que a Mariana falou... Maravilhosa. Um beijo pra vocês, viu? Muito gostoso. E é legal porque eles falam mais calmos também, né? Daí você vai junto. Isso que a Mariana falou é muito interessante. Funciona muito. Quando a mãe está brava, fala baixo. Entendeu? Então, você olha para a criança e fala baixo, mas firme. Então, às vezes, mexe muito mais com a criança do que berrar, porque ela já está berrando. Minha mãe me dava tapas assim. Oi? A minha mãe me dava tapas assim. Eu nunca apanhei na infância, mas era o jeito da minha mãe falar. Falei, pronto, decepcionei, fiz tudo errado. Né? É isso. Então, é muito importante, mas aí você precisa ter dominado a sua raiva. Entendeu? Mas percebeu o que ela disse? Eu saí um pouco de perto. Sair da cena, porque, gente, a criança às vezes faz aquela manifestação e quando ela percebe que está todo mundo tomado pela manifestação, isso cresce. Cresce a manifestação. Porque ela está vendo que está todo mundo em volta ali. E é bastante gente, né? Lá são 12. especialmente. Então, sai de perto, deixa. Eu falo, não tem show se não tiver plateia, né? Verdade. Normalmente, a criança, quando você fala assim, olha, tá bom, você tá bravo? Vamos ver, daqui a pouco eu volto. Saiu todo mundo, ele fala assim, passou, pronto. Pode né? vir. Pode vir, mãe. Porque acabou a cena. Né? Então, é muito interessante ver que existem estratégias. Mas, para isso, a gente precisa se dominar. Né? Não é não sentir, mas é não consentir. Perfeito. Esse é que é o... Tem é a perguntinha de coisa. WhatsApp, vamos lá. Vamos ver aqui, perguntinha pra doutora, vamos ver. Alexandre de Jesus Moraes. Boa tarde, Santa Receita. Meu neto tem 1 ano e 9 meses. Basta você contrariá-lo, que ele bate no rosto da gente a todo momento. O que é isso? Obrigado pela pergunta, viu? E é comum a gente ver isso nos bebês, né? Muito. Do nada, pá.
Você leva um, você vai, oi, bonitinho da tia. Pá. Exatamente. Então, e aí, com os bebês, a gente tem que segurar. Né? Então, segurar a mãozinha e dizer, não, olha, carinho. Né? Então, a gente mostra como que é para fazer. E segura quantas vezes precisar. Né? Se percebe que a criança continua, então põe no chão. A gente precisa mostrar para a criança que essa manifestação não vai ser aceita. Agora, existem muitas pessoas que, nessa hora, revidam. Verdade. Entendeu? Então, Nossa. batem na criança como se ela fosse capaz de fazer esse raciocínio. Tá vendo como é ruim? Mas não vai Mas fazer. não é isso que a criança entende. Ela vai entender que tá certo. Ela vai entender que é assim que se faz. Né? Então, na verdade, a gente precisa sempre segurar, mostrar que é com carinho. E se a criança persiste nisso, então você põe longe, de modo que ela não consiga te bater. Né? De modo que ela não... O ato fica impossível, porque você colocou longe de você. Até que ela perceba que isso não vai ser aceito. Essa manifestação não tá legal. Gente, é muito legal o jeito que você fala. E sabe o que pensou aqui? A gente podia, qualquer dia, viu, Léo, fazer tipo um super nani com a Simone. Porque eu acho que ia ajudar muito, não é? Ela ir na casa das pessoas. Porque às vezes a mãe, ela já tá tão esgotada que ela não sabe mais o que fazer. E às vezes é algo simples, tipo, deixa ali, dá de louco, daqui a pouco você volta, sabe assim, respira. Porque é difícil para os pais, né? Todos os dias, ou de repente, né, a cabeça também tá cheia, porque as pessoas também têm, né, o trabalho, enfim, as coisas de casa. A gente podia fazer um quadro desse, viu, Guilherme? Vamos tentar a gente ver se tem algumas coisas pra gente, né, ajudar os pais. Ajudar, falta estratégia às vezes, né? A intenção é boa, mas falta estratégia. Você fica sem saber o que fazer com a criança na hora H. Exato. Né? Então E os pais têm medo da culpa. Tem. Do depois também, né? Tem, muito. E aí é uma bola de neve, né? Porque aí, de repente, eu fiz isso, mas eu tô me sentindo culpado. Daí a mãe, às vezes, chora escondido, porque, eu não queria ter feito isso, não queria ter gritado, alterado minha voz, enfim. É uma bola de neve, né? Então, acho que é legal a gente Por ajudar. isso que é importante tirar um pouco essa questão da culpa, né? A gente vai sentir raiva, sabe? Mamãe e papai, vocês vão sentir raiva, vão sentir decepção, vão sentir frustração. Isso faz parte do processo, né? Nem sempre vão acertar. Esse final de semana, uma pessoa disse assim para mim e para o meu marido, puxa, vocês acertaram, né, com os filhos. O meu marido falou muito sabiamente, ele falou assim, não erramos tanto. Porque é verdade, a nossa luta é para não errar tanto, porque errar, a gente erra. E é assim que vai aprender a fazer o certo, né? É assim né? que aprende. Né? Então, ter essa consciência é importante. Que o papel do pai e da mãe é estar presente, atuar, fazer o melhor, né? E errou, corrige, levanta e continua. E vamos para a próxima. Ficou com alguma dúvida? Aproveita para seguir assim na internet. Ela dá várias dicas lá, tá, mamães? @cifusaro, tá aparecendo tudo aí para você no Instagram. Faz pergunta para ela, faz vários vídeos. E é muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Vamos pensar num quadro, não é não, Léo? Você, ó, minha casa está à disposição. Lá. Se quiser fazer um quadro, tá tudo bem, viu, doutora? Será bem-vinda. Comida boa eu garanto, tá, doutora? O resto aí fica na sua conta.